Fala, gurizada, beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos ao canal Agenda Republicana. Eu falhei com a minha promessa de trazer este vídeo ainda em agosto. Estou trazendo em setembro, mas já diz o ditado, antes tarde do que mais tarde, né? Então eu vou fazer mais um react aqui, já que é um conteúdo que dá clique e tal. Vamos ver como vai ser essa desgraça, né? Dessa vez eu vou reagir a um marxista. Da outra vez eu tinha reagido a um ANCAP. Então vamos manter aqui o centrismo radical, né, pra gente atingir a agenda republicana. Eu vou responder o canal Orientação Marxista. Ele fez um vídeo sobre a teoria neoclássica. O vídeo é um pouco maior do que isso, eu vou reagir só a um pedaço, senão, porque o vídeo inteiro dele tem meia hora, eu vou ficar aqui 2 horas fazendo react, a julgar como foi o vídeo lá do Cogos, né? O trecho que eu vou pegar é onde ele explica a teoria neoclássica e faz os comentários dele, é o que eu estou interessado. O restante ele fala mais sobre Marx, não estou muito interessado em debater Marx neste vídeo, né? A economia marxista como um todo. Então, sem mais delongas... 12 seconds later. Galera, Tomás do futuro aqui falando direto da edição porque eu sou burro e esqueci de capturar o áudio do desktop, então se ficar um pouco esquisito, um pouco fora de sincronia, é porque eu baixei o vídeo dele para enxertar o áudio durante a edição. Eu não quero nem perder a minha gravação e nem ter que gravar isso tudo de novo. Então eu vou me sacrificar um pouquinho aqui e fazer o trabalho aqui na edição, beleza? Bom, então tô aqui, tô com o meu setup aqui, com as minhas lasanhas no fundo, né? O setup pro React, já tá mais ou menos no minuto certo. E vamos começar sem mais delongas. Essa elaboração em particular, Marx não conheceu, mas conhecia seus pressupostos. Então, a teoria, entre aspas, porque isso não é teoria porra nenhuma, neoclássica do preço, é o seguinte: o preço de mercado resulta da lei da oferta e da demanda. Okay? Vamos lá então, o que é a lei da oferta? Veja que essas coisas que eles vão dizer aqui no começo, não é que elas são falsas. O problema é que elas não explicam absolutamente nada. Então, eles vão dizer o seguinte: o Ahá, aqueles caras todos lá, os neoclássicos. Peraí, o Ahá, quem que é esse cara aí? Eu não podia perder a piada, eu sei que ele tá falando do Valhá, mas... não, enfim, só para dar aquela descontraída, né? Vamos começar. A oferta. Tentei fazer aqui uma abordagem didática mais simplificada possível para que esse vídeo possa ser compreendido por qualquer um. Aquilo que os produtores, na oferta, aquilo que os produtores desejam ofertar a cada preço possível. Então a oferta visa a perspectiva de quem vende, ok? Se houver excesso de oferta, o preço deve cair. Então sempre que a oferta estiver num patamar muito alto, que extrapola a demanda, o preço tende a cair. E a demanda é aquilo que os demandantes, as pessoas que consomem, que compram, desejam demandar a cada preço possível. Vocês vão ver por que tem cada preço possível aqui. Já vai ficar claro. Se houver excesso de demanda, o preço deve subir. Muita gente querendo o produto e a oferta não é suficiente para atender aquela demanda toda. Nada disso é mentira. Agora vamos ver se isso aqui é teoria em algum sentido, né? Então vamos pegar 2 gráficozinhos aqui. Primeiro aqui do ponto de vista da demanda ou da procura, como queiram. Os economistas costumam utilizar mais demanda, mas o uso ordinário, procura mais comum. Então o que acontece? Esse gráficozinho aqui, que aqui eu peguei a forma mais simplificada possível, nas elaborações dos neoclássicos, na maioria dos casos, isso aqui não vai ser uma reta linear, como vocês estão vendo aqui não, vai ser uma curva, né? É uma relação que não é linear, mas isso não tem problema nos limites que nós vamos tratar aqui, que está ligado aos pressupostos que isso aqui assume, isso aqui serve perfeitamente. Inclusive, vários livros de introdução à economia utilizam um gráfico como esse aqui. A ideia aqui é muito simples, evidentemente, quando o preço das mercadorias sobem, a demanda tende a reduzir. E quando o preço cai, a demanda tende a aumentar. Então, se tem um carro a 40 mil, uma quantidade X de pessoas vão ter acesso àquilo ali, vão demandar. Para outros, por mais que elas queiram, né? Aí você já começa a pensar que todas essas teorias estão baseadas no que as pessoas querem. Vão ver que não tem nada disso. Peraí. Essa teoria está baseada no que as pessoas querem? De onde você tirou isso? Já começa aqui o primeiro ponto esquisito desse vídeo, porque
em qualquer discussão na teoria do consumidor neoclássica, tá claro que é o quanto as pessoas podem pagar. Eles vão falar do quanto as pessoas estão dispostas, mas se ela não dispõe daquela quantidade de recursos, quando você pega as preferências individuais do consumidor, que é de onde vai sair a curva de demanda, para formar a curva de demanda você precisa da sua função de utilidade e da restrição orçamentária. Já tá lá. Que a demanda não depende simplesmente dos desejos da pessoa, mas depende do que ela pode pagar. Ela está sujeita a uma restrição orçamentária. Mas, mais que a pessoa queira 40 mil reais, muita gente não vai ter a menor condição de adquirir aquilo, nem parcelado. E então isso não vai compor a procura, a demanda dela. Se o preço cai de 40 para 10 mil, aumenta a demanda, porque gente que não tinha condições de comprar aquilo ali por 40 mil vai ter por 10 mil. Então veja aqui, tem lá, esse exemplo aqui, a 20 reais a gente tem essa quantidade de demanda aqui, ó, demanda 1, né, uma quantidade 1. Se o preço vai para 15 reais, ó, a demanda aumenta. Um pouquinho aqui. Tá vendo? Se o preço vai para 10 reais, a demanda aumenta mais ainda. Porque aqui a gente foi de cima para baixo. Se a gente sobe, a gente vê que a relação ela é inversamente proporcional, né? Quando o preço sobe, a demanda diminui, né? 10 reais essa demandona aqui, 20 reais essa demanda bem menor. A curva da oferta é o contrário. Óbvio que a oferta aqui é vista da perspectiva das pessoas que produzem e ofertam o produto no mercado, né? Do produto, do ponto de vista de quem vende as mercadorias no mercado. Ora, evidentemente, quanto mais o preço sobe, mais a pessoa vai querer produzi-lo e vendê-lo. É isso que esse gráfico significa. Suponhamos lá, por isso que eu falei que é uma curva, né? Não chega aqui exatamente no zero, mas aqui dá pra gente entender. Só para quem está vendo, aqui não é nenhum comentário, eu imagino que o outro também entenda isso. Geometricamente você pode chamar de curva qualquer linha, então uma reta é um caso especial de curva. Aí você pode falar curva genericamente, é um nome genérico dentro da geometria. Então vamos supor que o cara produziu lá um produto e ele custou, o preço de custo dele foi 10 reais, né? Ora, a 10 reais ele não vai ter interesse nenhum de vender o produto, porque ele não vai ter lucro nenhum. Se for 15 reais, aí ele tem mais interesse. Se for 20 reais, ele tem mais interesse ainda, né? Então, quanto mais o preço sobe, mais pessoas vão ter interesse de ofertá-lo. Então, essa curva ela segue o caminho oposto à da demanda. A oferta tende a crescer na medida que o preço sobe, e a demanda tende a cair na medida que o preço sobe. Quando eles juntam esses dois gráficos aqui, surge essa belezura aqui, ó. A curva da oferta, que tende a crescer, e a curva da demanda, que tende a cair, né? E o preço do produto, né, vai estar aqui nessa quantidade de equilíbrio, e aqui você vai ter o preço, que vai ser quando oferta e demanda de fato coincidem, né? Em um determinado momento no mercado. Então, esse aqui é o gráfico que expressa a teoria dos preços. Então, nesse ponto aqui, ok? Você vai ter um nível de demanda X, dado por esse gráficozinho, por esse gráfico azul que está descendo, e um nível de oferta X é quando vai coincidir a curva da procura com a curva da oferta. E aqui você vai ter, com essa quantidade de produtos, um preço que é o preço com que a coisa vai ser vendida. Isso aqui é pura tautologia. Isso não diz absolutamente nada. Porque é evidente que a pergunta que tem que ser respondida aqui é a seguinte: por que esse preço de equilíbrio, no caso desse gráfico que a gente está vendo aqui, é esse que está nesse lugar aqui? Por que esse equilíbrio não se estabelece aqui? Por que não aqui? Por que não aqui? Por que não aqui? Cara, que pergunta besta. É porque aqui, né, você fica, isso aqui é uma tautologia, não está explicando nada. Porque você não discutiu de onde vem a curva de oferta e a curva de demanda. E aí, como eu já comecei a adiantar, a curva de oferta vem de onde? Vem das preferências do indivíduo. Aí, existe uma coisa, um conceito chamado individualismo metodológico, que é a forma como a economia neoclássica, a economia mainstream é construída, onde você vai trabalhar com um indivíduo representativo, ele seria uma média dos consumidores, você pega as preferências dele, eu falei, ele está sujeito a uma restrição orçamentária, ele tem que distribuir
esses recursos que ele tem em todos os bens que ele deseja demandar. Né? E a partir disso você vai ter uma curva de demanda, né? A forma como esse consumidor vai reagir ao preço daquele bem. Né? Tem ali uma derivação matemática que você vai chegar nessa curva. E a curva de oferta, de forma análoga, vem da estrutura de custos daquele bem. Então, né, você não está explicando nada porque, na verdade, você está partindo do final. Se você pega um livro de microeconomia, ele vai primeiro explicar as preferências do consumidor, né? Vai explicar o que é a restrição orçamentária, como o consumidor escolhe entre as cestas de bens que ele tem. Aí você vai para a teoria da firma e você vai olhar para a estrutura de custos, né? Para construir a curva de oferta. Aí você consegue igualar os dois. Você está partindo do fim, é claro que isso vai parecer uma tautologia. Ou seja, o que determina o preço de equilíbrio? O que vai responder a turma da teoria neoclássica? Ora, a oferta e a demanda. Agora, o que fundamenta a sua teoria da oferta e da demanda? O preço de equilíbrio. Então eles explicam o preço Meus parabéns, você acabou de bater em um espantalho. De equilíbrio em função da oferta e da demanda. E explica a oferta e a demanda em função do preço de equilíbrio. E não explica absolutamente nada. O que vai fazer a teoria do valor de Marx, nós já vamos ver isso com um pouquinho mais de detalhes, é exatamente tentar entender o que é esse preço de equilíbrio. Evidentemente que a oferta e a demanda tendem a fazer o preço convergir para um determinado preço de equilíbrio, para uma quantidade dada de equilíbrio. Agora a questão é, o que explica essa quantidade dada de equilíbrio? O que a fundamenta? Em que ela está baseada? Então a teoria do valor de Marx não está negando genericamente essas curvas da oferta e essas curvas da demanda. O que ela está procurando mostrar é o que regula a curva da oferta e o que regula a curva da demanda. Afinal de contas, por mais que os preços variam, eu não encontro aí um carro sendo vendido a 5 centavos. Eu não encontro por aí uma bala sendo vendida a 50 mil reais. Né? O que regula essa coisa toda? Né? Esses preços são, evidentemente, não são arbitrários, ainda que eles possam variar. É isso que a teoria do valor procura explicar. É esse processo social. Né? Não é criar um critério fixo de medida de preços, porque uma das coisas que Marx vai demonstrar é que esse critério não existe, porque ele é impossível. Mas vamos ver isso com mais detalhes. Para os neoclássicos, isso aqui não existe. Ok? Vamos lá. Primeiro, a teoria deles está baseada em algumas questõezinhas que nós vamos ver aqui. Tá joia? Então, ele tem alguns pressupostos para a gente encorpar melhor, entender por que eles entendem essa querelazinha, essa coisinha boba, como sendo a teoria dos preços. Tá? Primeiro, para eles, tais curvas, as curvas de oferta e de demanda, elas decorrem dos desejos de consumidores e produtores. Né? Aqui é a onipotência da vontade humana. Né? Então, é como se a gente agisse meramente baseado na nossa vontade e não existisse mais nada que interferisse nas decisões que a gente vai tomar. De novo, então você vê que eu não estava respondendo a uma coisa que mais pra frente ele vai desenvolver. Não, ele reiterou esse ponto de que, né, ele não leu a parte que fala sobre restrição orçamentária. Tá meio capenga aqui, né? Isso aí está discutido lá no vídeo que eu já sugeri, vou botar na lista de reprodução, sobre os pressupostos teológicos do liberalismo. Mas então pressupõe o quê? Que a base desse valor são os desejos humanos, são subjetivos, são o que eu quero. Por meio do equilíbrio, tais desejos são satisfeitos ou realizados no mercado. Okay? Então, por meio desse equilíbrio, é que se dá a satisfação desses desejos, ou não, né? no mercado. Nessa teoria, os preços reais são sempre preços de equilíbrio. Vejam, isso aqui é um modelo virtual. Isso aqui não traduz nenhuma situação real, nem abstratamente. Né? Aqui o elemento tempo está totalmente fora. Como é que isso vai se comportar ao longo do tempo? Não entra, é um corte estático. Ao século XX, alguns liberais vão tentar sofisticar isso aqui um pouquinho mais e vai só aumentar o problema. Mas todas as elaborações neoclássicas iniciais, da turma toda lá, o Arra e tudo mais, Karl Menger, é baseado no corte estático e na criação de um modelo
virtual. Então, nessa teoria, os preços reais são sempre preços de equilíbrio. O preço é sempre o que é dado aqui, é sempre um preço de equilíbrio. Você vai ter uma outra situação, é um outro gráfico desse que é colocado. Uma outra situação, é um outro gráfico desse que é colocado. Uma outra situação, é um outro gráfico desse que é colocado. Ora, o que regula a situação entre essas múltiplas situações de equilíbrio, onde não existe equilíbrio nenhum? Não se coloca a questão. É um modelo virtual que expressa virtualmente todas as situações e nenhuma delas, porque não mostra a tendência, a relação entre essas múltiplas situações. Sim, você está falando de um modelo do século XIX que um aluno de economia aprende no primeiro ano do curso. Existem modelos dinâmicos que vão explicar como se desloca de um equilíbrio para o outro. Mas os mecanismos que levam a isso a gente começa a discutir quando está estudando esse tipo de modelo. Eu lembro quando eu estava na minha aula de História do Pensamento Econômico, na aula de HPE ainda. Na minha grade eu não tive Introdução à Economia. HPE serviu impromptu ali como Introdução à Economia. E eu lembro que o professor já estava instigando a gente nisso. Porque ele estava perguntando como se dá o equilíbrio. Estava discutindo com o aluno, sabe? Quando o professor faz a pergunta, o aluno começa a responder, eles começam ali a ter um diálogo. E aí ele falou assim, cara, você está pensando de uma forma teleológica. Você está pensando, por que chega no equilíbrio? Porque o preço de equilíbrio é esse, sabe? Uma coisa meio circular. Eu falei assim, não, mas o que acontece para o preço baixar? Isso aí eles discutiam. Os clássicos discutiam isso. E os neoclássicos não saíram dessa discussão. É que quando você começa a formalizar, você primeiro trata da análise estática, depois você começa a ir para o modelo dinâmico. Mas o raciocínio do comportamento dinâmico você já tem que ter, mesmo quando você está estudando isso. O que acontece? Por exemplo, você tem um setor onde a taxa de lucro está muito mais alta que outros. Se você tem mobilidade intrasetorial, né, você não está numa sociedade feudal onde, né, o nobre fala, não, você tem que trabalhar nisso aqui, você não pode arranjar outra profissão, você não pode fazer nada, né? As pessoas vão perceber que existe um excesso de lucro naquele setor, ele está rendendo mais, então quem consegue converter, né, claro que isso aí vai ter fricções, né, você coloca, você vai sofisticando o modelo, mas as pessoas vão se deslocando para esse outro setor, a oferta desse outro setor vai aumentando, e aí se chega a um equilíbrio onde as taxas de lucro são uniformes dentro da economia. Né? Você pegar, né, pegar aqui o exemplo de livro-texto que eu falei, coisa que está lá no material de microeconomia, o cara aprende no segundo, terceiro período do curso, e falar, isso aqui não serve para nada porque não está pegando essas fricções. A mesma coisa você pegar o modelo de física do ensino médio, de carregar o bloquinho na rampa, e falar, não, isso aqui não serve para nada porque está desconsiderando atrito, está desconsiderando a resistência do ar. Bom, um modelo que hoje tem uma finalidade mais didática que qualquer coisa, porque você pegar um modelo desse, você não publica nem no jornaleco do colégio, você tentar fazer um trabalho usando isso. E aí você dizer, não, isso aqui não serve para nada porque isso aqui não tá captando o comportamento dinâmico, sabe? Não, muito fácil bater no estado da arte de 100, 120 anos atrás, 150, e falar assim, nossa, né, refoguei a economia neoclássica. Vamos lá, isso aqui ainda não é nada. Então, os ajustes dos preços é sempre virtual, as trocas só acontecem na situação de equilíbrio. Esquema que não está situado nem no tempo, nem no espaço. Então, os elementos tempo e espaço estão totalmente abstraídos. É um modelozinho por meio do qual eles interpretam a realidade. Mas não bastasse isso aqui, isso é um mero modelo virtual, um corte estático da realidade, que abstrai do tempo e do espaço, e que consideram simplesmente os indivíduos como agentes, a ação humana, o que, evidentemente, os indivíduos são agentes, e eles são dotados de vontade. E os outros elementos da realidade não entram? Tá? A teoria do Marx é infinitamente mais sofisticada e mais complexa do que isso. Né? Nós tomamos as nossas decisões baseadas num monte de condicionantes que estão dadas, num monte de possibilidades que estão dadas.
né? Você não senta ali e fica divagando, eu quero ir para a Lua, né? Pura e simples. Então, além de ser esse modelo virtual e abstrato, que não diz absolutamente nada, o que Marx já havia sacado, está no livro 3 do Capital, antes que esse modelozinho aqui tivesse sido criado, ok? Na verdade, ele foi criado no final da vida de Marx, mas ele não chegou a conhecê-lo, por razões que não vêm aqui ao caso. E se tivesse conhecido, provavelmente não ia ter dado importância nenhuma, porque os pressupostos que estão aqui ele já tinha abordado. Então, no livro 3, ele já fala, olha, a verdadeira dificuldade com que deparamos na definição geral de oferta e demanda é que ela resulta em uma tautologia. Ou seja, ela não diz nada. Por que ela não diz nada? Por uma razão muito simples. A tautologia neoclássica, o que é tautologia, gente? É dizer o mesmo, do mesmo. Sim, exatamente o que você está fazendo aqui, né? Você tá batendo de novo no ponto de que, né, só existe isso, não existe, né, a elaboração dessas curvas. Não, eu vou até avançar um pouco, ver se tem mais alguma coisa interessante. Porque eu vi esse vídeo antes, não é um react tão genuíno assim, mas já faz um tempinho, então eu já esqueci algumas das coisas. O Marx vai fazer na sua teoria do valor. A sua teoria do valor é procurar mostrar que a oferta e demanda, elas existem, elas atuam, elas produzem variações no preço, mas não ao acaso. Que existem elementos objetivos que determinam esse ponto de equilíbrio. Tá? E tem mais problemas. Isso aqui não dá para entrar aqui em todos os detalhes, seria um negócio muito longo, é muito técnico, mas só para vocês entenderem. Quem tiver alguma dúvida, vocês vão ver que além do negócio ser tautológico e ser circular, é autocontraditório na sua formulação. Então isso aqui que a gente viu, ó, eles vão transformar num esqueminha de equações. Né? Então você vai ter que a equação da curva da oferta, a equação da curva da procura. Existe mais de uma abordagem, chegou uma abordagem clássica, inclusive axiomática, que tem a curva dessas equações de oferta e de procura. Né? Aí quando você vai analisar essas equações, né, o esquema virtual que vimos deu origem ao sistema de equações do preço de mercado. Foi provado que nesse sistema de equações existe um preço de equilíbrio, só que não se conseguiu provar que esse preço de equilíbrio é único. Ou seja, para uma dada situação específica, determinada, não dá para determinar que esse preço de equilíbrio ele é único, ele pode ser vários. Não se conseguiu provar que o ajuste entre oferta e demanda conduz sempre ao equilíbrio. Então, nem sequer isso. Que a relação entre oferta e demanda vai conduzir sempre a uma situação de equilíbrio. Mostra que a situação de equilíbrio pode acontecer em certas situações, mas que não garante que todas as situações a situação de equilíbrio pode acontecer. Então, aquilo que eles falam que Mises provou com relação ao cálculo econômico de Marx, não foram os próprios liberais e os neo-ricardianos do século XX que provaram com relação à teoria neoclássica. Então, aqui, e ponto 3, que é o pior. Esse é mais complexo matematicamente, mas dá para vocês entenderem. Não se pode garantir que algum equilíbrio seja atingido pela dinâmica própria do sistema. Então, que é esse teorema aqui, que não vai vir aqui ao caso, ok? Que é chamado problema da estabilidade. Então, vamos tentar não perder aqui o fio da meada. O sisteminha que os neoclássicos dizem, que explica os preços, né? Que é um sisteminha que tem curva da oferta e curva da demanda, para o qual em cada curva da oferta e cada curva da demanda você vai ter um preço de equilíbrio. Se você pegar as equações que traduzem esse sistema, você pode mostrar que existe a possibilidade de se atingir um preço de equilíbrio em uma dada quantidade. Mas você não sabe se você vai conseguir atingir, nem se a situação de equilíbrio é única. Ou seja, esse sisteminha não garante nada na sociedade. Né? Isso aqui, na verdade, só corrobora todos os resultados de Marx, que o sistema capitalista é uma enorme confusão. Tá vendo? Aqui entra em alguns pontos que nem ele entende muito bem. Eu admito que eu aprendi equilíbrio geral igual o nariz, então aqui eu vou ficar devendo também. Mas, por exemplo, você tem uma questão de equilíbrios múltiplos. Você pegar dentro dessa definição de, nossa, nós vamos definir o preço único do mercado, né? Sim, isso coloca um problema. Esse teorema de Debreu que ele falou, eu já tentei olhar uma vez, de fato, é uma inconsistência matemática que
em que existe no modelo. Então admito que eu não entendi, ou eu queria até depois, talvez com algum matemático, dar uma olhada nisso melhor para entender, mas não significa que esses modelos não servem para nada. Esses modelos continuam sendo usados e continuam produzindo lá os seus resultados. É claro que vai ter alguns erros nas previsões, precisam ser ajustados, né? Uma coisa muito sensível, uma coisa muito dinâmica, mas existe ali a sua funcionalidade, né? Isso aqui tá indo quase na linha de... física quântica provou a existência de Deus, sabe? Né, como eu falei, o cara nem sabe, não julgo porque eu também não entendo muito dessa parte. Mas... não é algo que invalide todo o modelo. A ideia de equilíbrios múltiplos, por exemplo, é algo que se conciliou bem dentro da teoria. Você sabe que com algum choque você pode levar o sistema de um equilíbrio para outro. Aí, por exemplo, né, que aí até vem a contribuição keynesiana, que é algo que foi bem incorporado, né, na nova síntese neoclássica e tudo, que você pode ter algum impulso fiscal que leve uma situação de equilíbrio com um nível de emprego mais alto. Só que choques estão acontecendo o tempo todo, as condições estruturais da economia estão mudando, nós temos mudança de produtividade, mudança de demografia, taxa de poupança, que vai mudar a relação capital-trabalho. Então, uma crítica meio... né, tipo, você não consegue criar um modelo ali que captura tudo. Pô, tá, e daí? É o modelo. Que ele não é regulado por racionalidade alguma e que ele produz as situações as mais incontroláveis, as mais desordenadas, as mais intempestivas o tempo inteiro. E que situação de equilíbrio alguma pode ser garantida pelo mercado. Aí... já depende de como você vê o equilíbrio. Isso é uma coisa interessante. O estado de equilíbrio nem sempre significa alguma coisa boa. Mesmo nos clássicos, já tem algumas discussões, por exemplo, ali no Smith, de que se a economia chegasse em um estado estacionário, você não teria mais um ganho de prosperidade. Quando você pega modelos de crescimento, o drama é justamente isso. Vamos colocar assim. Quando... Se você tem um modelo que é determinado simplesmente pela quantidade de capital e trabalho, vai chegar um momento, porque o capital tem retornos decrescentes, eu vou fazer um vídeo explicando mais crescimento econômico, que a renda per capita para de aumentar. O investimento vai só repor a depreciação e a mudança populacional. É um momento que você para de acumular prosperidade. Aí vem um cara no meio dessa história, chamado Schumpeter, vem antes do Keynes, inclusive, e ele fala, o que move a prosperidade, o que faz o capitalismo continuar crescendo, é uma coisa chamada destruição criadora. Você tem inovações disruptivas que destroem o que existe antes. Então, você pode até jogar uma provocação que aquilo que Marx colocava como as contradições do capitalismo, que iam destruir, o Schumpeter fala, não, na verdade é justamente isso que mantém o capitalismo andando. Ele tem essa capacidade de se destruir e reconstruir constantemente. E é justamente isso, você está em um estado estacionário, você tem essa mudança disruptiva, e aí que a brincadeira começa, aí que ele começa a crescer. Depois você tem um declínio no ciclo, né? A economia para de crescer, você pode ter até um período de recessão antes da coisa estabilizar, e aí você tem outra inovação que tira dessa trajetória de equilíbrio. Essa fissura dos neoclássicos lá do século XIX com a noção de equilíbrio, aí às vezes a gente fica com essa sensação de que não, o objetivo é estar sempre no equilíbrio. Não é bem isso. E não é assim que os economistas contemporâneos tratam a questão. Bom, eu acho que eu já vou encerrar por aqui. O restante ele vai reiterar os mesmos pontos. Se vocês quiserem, vocês podem conferir o vídeo original que eu vou deixar na descrição, até pra me dizer se eu falei alguma besteira ou não, se eu omiti alguma coisa, se eu manipulei aqui.
Então é isso. Espero que eu tenha conseguido trazer algo proveitoso, talvez fazer alguma discussão aqui. Acho que eu não tenho muito mais a comentar. Se você gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei. Se gostou... Então é isso, se você gostou do vídeo, já sabe, clique em gostei. Inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. Lembrando que 1000 inscritos eu vou fazer um novo Q&A. E no mais, valeu, falou!